Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para você que está ouvindo esse áudio, Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade ao livro de Lucas, capítulo 23. Que Deus venha abençoar a nossa leitura, que Deus venha falar no nosso coração, que a gente venha aprender algo novo, que a gente venha fortalecer o Espírito mais e mais em nome de Jesus. A gente vê as coisas acontecendo, né? E não é porque a gente está na igreja que a gente está imune a essas coisas, mas a gente buscando mais e mais ao Senhor, se escondendo debaixo da sua presença, se firmando nele, né? A gente pode ter uma vida plena no Senhor Jesus, sem cair, né, nesses pecados, nessas coisas, né? Que o Senhor venha nos fortalecer em nome de Jesus. Somos falhos, sim, mas nós precisamos, nós reconhecemos que o nosso Deus é poderoso para nos purificar, para nos lavar, para nos remir, né, e nos fortalecer e nos levantar, amém? Então, vamos ler aqui Lucas, capítulo 23. Pegue a sua Bíblia, seu material de anotação e vamos lá. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Aqui eles mentiram, né? Porque Jesus não proibiu eles de darem o tributo a César. Na verdade, o Senhor até incentivou eles a fazerem isso. Versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes uma pela festa. Pela festa. Porém toda a multidão chamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás foi um homem que tinha sido preso, e ele tinha participado de revolta, essas coisas, né? E ao invés de Jesus, eles quiseram Barrabás. Versículo 19. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles insistiam, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia grande multidão do povo e de mulheres,
as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Isso tem a ver também com a profecia do Velho Testamento, que o Messias, ia ser contado junto aos malfeitores e que ia acontecer isso. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Juntamente com eles, também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, e rasgou-lhe ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem é justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, nessa passagem, nesse capítulo, eu vou dar aqui só umas dicas para você, caso você queira se aprofundar, de pesquisar, você pesquisar como foi feito, primeiramente o tabernáculo do Senhor, como que era por dentro, você olhar imagens de como era dividido. Depois, com Salomão, o templo, o tabernáculo evoluiu para o templo do Senhor. E aí você vê como é direitinho a estrutura. Você vai entender melhor como que acontecia alguns contextos, alguns planos de fundo que aconteceram ali. Então você vai entender melhor, onde que estavam ali localizados, naquelas situações, naqueles momentos, Então você vai ver também a questão do véu, o porquê que existia esse véu, porquê que esse véu se rasgou, Fica aí uma dica para você se aprofundar mais. O sepultamento de Jesus também, se você quiser se aprofundar mais também, existem aí algumas pessoas que acreditam que o sepulcro de Jesus está no jardim do Santos, jardim do sepulcro, não, é o jardim alguma coisa, jardim do sepulcro, alguma coisa assim. E existe o Santo Sepulcro, que é uma catedral enorme que criaram dizendo que também foi ali. Então você pode pesquisar também teorias, o que as pessoas acreditam, onde foi que Jesus foi sepultado,
né, se realmente já encontraram ou se só é só uma. Aí existe um que é uma superstição e existe outro que é uma teoria que pode ser mais provável. Então, fica essa dica para você pesquisar, amém? Então, Deus abençoe a sua vida, que você continue buscando ao Senhor, se aprofundando mais e cada vez mais reconhecendo a grandeza dele. Porque cada vez que a gente se aprofunda mais na sua palavra, a gente fica maravilhado como nosso Deus ele é sábio, como nosso Deus é inteligente, como nosso Deus é misericordioso, né? Como nosso Deus é de amor. Amém? Então, o que eu desejo para você é que você mergulhe cada vez mais fundo. Amém? Então Deus te abençoe e até a próxima.